Qual é a sua tábua de salvação? Recentemente acompanhamos aquele trágico acidente envolvendo o submersível Titã, que implodiu a quase 4.000 metros de profundidade, ou seja, literalmente na profundeza do mar. Eu fiquei tentando imaginar como deve ser você estar a quase 4.000 metros de profundidade, em um lugar escuro, frio, sem possibilidade alguma de salvar-se a si mesmo. É difícil imaginar a situação que aqueles tripulantes vivenciaram, não é verdade? Provavelmente nem tiveram tempo de processar o que iria acontecer. A morte deles foi praticamente instantânea. A pressão externa foi tão forte que esmagou aquele submersível, como se fosse uma lata de refrigerante. Talvez você e eu já tenhamos passado por situações onde não tínhamos qualquer saída, mas de repente foi-nos dada uma tábua de salvação. Em um momento de desespero, de aflição, encontramos um último recurso onde podemos nos segurar para não morrermos afogados. Talvez você esteja passando por uma situação assim neste momento, onde as circunstâncias da sua vida estejam exercendo uma pressão tão forte sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, a ponto de você se sentir encurralado, esmagado, sem ar, sem saída, prestes a perecer. Eu quero fazer um paralelo dessa situação com aquela vivida pelo salmista Davi, retratada por ele mesmo no Salmo 69. Nos 3 primeiros versículos deste salmo, Davi clama a Deus e diz: ó Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas estou afundando. Não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou-se minha garganta, embaraçaram meus olhos e se fatigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. Tão desesperadora era a situação do salmista Davi, que ele compara a de um homem se afogando enquanto se esforça para encontrar sua tábua de salvação. A tábua de salvação nos remete a uma expressão antiga, quando os navios ainda eram feitos de madeira, e quando esses navios sofriam um naufrágio, o único recurso para ser salvo eram as tábuas que se desprendiam desse navio. Neste salmo, Davi expressa uma profunda angústia e sofrimento diante das adversidades que ele enfrenta, a ponto de descrever-se a si mesmo como alguém submerso na profundeza do mar, sendo levado por forte correnteza, afundado em lama e sendo perseguido por inimigos implacáveis. Ele demonstra a intensidade do seu sofrimento e clama a Deus que o resgate e o livre das dificuldades. Davi reconhece a sua própria imperfeição e a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo e confia que Deus irá ouvi-lo e responder às suas súplicas. Ele confia que Deus é fiel e compassivo e espera que o Senhor venha em seu socorro. Ele nos ensina a buscar a Deus em tempos de aflição e confiar em sua bondade e fidelidade, mesmo quando nos sentimos oprimidos pelos problemas ao nosso redor. Este salmo é uma fonte de inspiração e encorajamento para os cristãos que enfrentam desafios e perseguições hoje em dia. Ele nos lembra que Deus está ao nosso lado, ouve o nosso clamor e é capaz de nos livrar das dificuldades em que nos encontramos. Mas o Salmo 69, além de ser um reflexo das experiências vividas por Davi, também pode ser visto como uma representação dos sofrimentos do Messias, apontado para Jesus Cristo. Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou a sua tábua de salvação. Eu sou o único meio, eu sou a sua única esperança. Jesus veio para salvar aquele que está cansado, aquele que está perdido, aquele que está oprimido, aquele que é empurrado de um lado para outro pelas correntezas da vida, aquele que se sente atolado em meio à solidão, à tristeza, à angústia, em meio às suas lutas existenciais.
Jesus promete que aquele que vier a ele terá vida e vida em abundância. O nosso século tem experimentado grandes avanços científicos e tecnológicos, mas todas essas transformações não têm contribuído para que a humanidade se torne melhor. A sociedade continua injusta, desigual, mergulhada no caos. Infelizmente, o mundo vai de mal a pior. E isso vai continuar assim, até que Deus promova a restauração de todas as coisas. E Davi termina este salmo dizendo assim, que os aflitos vejam isso e se alegrem quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o nome de Deus. Deus não desprezará os que nele confiam. Eu não sei qual tem sido o seu grito de angústia. Eu não sei qual a sua tábua de salvação, a tábua de salvação que você tem buscado. Mas a verdade declarada neste salmo é que Deus ouve os necessitados. Deus ouve aqueles que estão em circunstância de necessidade e de angústia. Deus não ignora aqueles que estão presos aos turbilhões da vida ou de seus próprios pecados, já prestes a submergir. Deus enviou a tábua de salvação, Jesus. Jesus é o meio pelo qual eu e você podemos obter a salvação e a vida eterna. Jesus é a nossa tábua de salvação, porque por meio dele a humanidade encontra o seu real significado. Por meio dele, os relacionamentos humanos e o relacionamento do homem com Deus são restaurados. No desespero, para não morrer afogado, talvez você esteja se agarrando a qualquer tábua que apareça na sua frente. Ou talvez você não tenha percebido ainda que as correntezas que estão à sua volta podem te levar a um abismo cada vez mais profundo. A Bíblia afirma que Jesus é o único caminho de volta para Deus. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando você está se afogando, você não pode fazer nada, mas Jesus pode fazer tudo pela sua salvação. Clame a Ele agora. Somente Ele pode te salvar, pois é a única tábua de salvação. Pense nisto. Se você tem gostado do meu conteúdo, deixa aí o seu like e compartilhe este vídeo e me ajude a alcançar a meta de 300 inscritos no meu canal. Beleza? Muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Abraços.